Olá meninas, bem-vindas à minha oficina. No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer uma carteira super fofa para você dar umas voltas por aí. Quer aprender a fazer a carteira? Vem comigo! Nós vamos precisar de um zíper. Esse aqui é de 15 centímetros, tá bom? Mas você usa o que você tiver, porque depois vai cortar, né? Então, um zíper pequeno. Um corte aqui, um pedacinho de tecido 10 de largura por 14, certo? Sendo que nós vamos dividir ele, então são dois pedaços de 7 centímetros, tá? Aqui eu vou cortar no meio esse daqui. Aqui, duas vezes, nesse tecido aqui de florzinha, dois pedaços de 10 por 18, certo? E aqui, uma vez no estampado, uma vez no forro e uma vez no feltro, medindo 10 por 22, certo? Então, esse aqui você vai cortar 3 na mesma medida, o feltro, o forro e o estampado, certo? E os demais materiais para costura, tesoura, alfinete, certo? Tábua de corte, régua, tudo que você vai precisar de costura, né? Mas para fazer a carteirinha, esse aqui que a gente vai usar. Vamos lá, então? Para começar a fazer a carteirinha, nós vamos pegar aqueles dois pedaços de 10 por 18, certo? 10 de largura por 18 de comprimento. Nós vamos dobrar ele ao meio, certo? Se quiser, você dá uma passadinha para vincar. E vamos fazer uma costura, pezinho de máquina, aqui. Não é nessa parte aberta, tá, gente? É aqui mesmo, ó. Você fazer um pezinho de máquina aqui, certo? Agora a gente já fez a costura, olha, pezinho de máquina aqui, tá vendo? Ele ficou presinho, certo? Nos dois. Aí nós vamos reservar. Agora, nós vamos pegar aquele pedaço de tecido que nós cortamos 10 por 14. Eu vou dobrar ao meio, certo? Você vai dividir esse pedaço, vai transformar ele em dois pedaços de 7 centímetros, certo? Então, aqui eu vou dar uma passadinha com o ferro, para ele ficar bem vincadinho. E com a tesoura mesmo, eu posso vir aqui, ó, e cortar ele, dividindo ele em dois. Pode cortar com o cortador, pode cortar com a tesoura, né? Ó, com a tesoura mesmo eu venho aqui e divido ele rapidinho. Um pedacinho de nada, certo? Dou outra passadinha para ele não ficar enrugadinho em nenhum canto, né? Aí nós vamos pegar o zíper e vamos colocar ele deitadinho num dos pedaços, com a parte aqui do fecho virado para baixo, virado como se fosse frente do zíper com frente do tecido, certo? Então, nós vamos colocar aqui e vamos colocar um alfinetinho, né, para prender, e vamos passar uma costura aqui, certo? Vamos lá, então? Então, agora que nós já prendemos, ó, a gente já passou uma costura, deixa eu dar uma cortadinha aqui nesse... A gente já passou uma costura aqui prendendo, a gente vai virar, ó, e ele vai ficar assim, certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar o tecido, vamos colocar o tecido aqui, aí você pega ele deitadinho, como se fosse frente do zíper para frente do tecido, e vai fazer a mesma coisa do outro lado. Você vai colocar bem certinho, tecido com tecido, para ele ficar bem justo aqui, certo? Vai pôr o zíper. Vai pôr um alfinetinho, só que agora do lado de cá, né? E vamos passar uma costura aqui para prender o zíper, certo? Vamos lá, então? Então, gente, aqui eu já prendi, certo? Aí, ele vai ficar assim, ó. Nós vamos dobrar aqui, tá vendo? Um pedacinho com outro pedacinho, né? E vamos passar, primeiro, antes de tudo, nós vamos passar uma costurinha aqui e uma aqui, certo? Para ele ficar bem presinho. Depois que você passar ela aqui para fazer esse acabamento aqui, né, do zíper, nós vamos dobrar o zíper ao meio, certo? Aqui, vamos juntar ponta com ponta, aí você vai colocar aqui um alfinetinho, né, e a gente vai costurar aqui,
uma costurinha bem aqui no cantinho e uma costurinha bem aqui para prender e ele já ficar aqui nesse jeitinho, certo? Tá bom? Então vamos lá? Então, gente, aqui já foi costurado o zíper, ó. Você pode ver que ele tá presinho dos dois lados, né? Então a gente vai cortar aqui esse excesso, ó. Bem rentinho, a gente vem e corta, certo? Aqui a gente tira esses pedacinhos que fica, né? Deixa eu ver aqui, desse lado também esse excesso a gente pode cortar, certo? E aqui a gente já tem a carteirinha para colocar as moedinhas. Eu quero dizer uma coisa a respeito disso aqui. Eu não quis colocar forro aqui porque eu queria que fosse uma coisa bem fácil, tá, gente? Quanto mais descomplicado, porque é para bem iniciante mesmo. Então aqui, colocar o zíper eu queria que fosse uma coisa fácil. E a proposta da carteira, como a da bolsa, é ser uma coisa fácil e rápida, certo? Então aqui é só para você ter onde guardar a moedinha mesmo, tá bom? Então a nossa parte de guardar a moeda já está pronta. Vamos para a outra etapa? Então, aqui nós já temos as divisórias da nossa carteirinha, né? Aqui uma, duas e a parte com zíper. Agora nós vamos montar ela dentro da carteirinha. Então nós vamos pegar aqui aquela parte do feltro, que é de 10 por 22, e o forro, e vamos colocar aqui, certo? Vamos colocar certinho aqui e vamos começar a montar. Então aqui eu vou pegar uma dessa e vou colocar de um lado, a outra do outro lado, certo? Tá vendo? E a do zíper nós vamos colocar aqui, ó, do lado dessa outra aqui, certo? A gente vai pegar o alfinete, vai alfinetar, certo? A gente ajeita bem direitinho para ela não ficar torta, né? Puxa um pouquinho o zíper pra cá, pra ele não atrapalhar, né? Na hora que você for passar a costura ali. E do outro lado a mesma coisa, ajeita bem aqui no meio e a gente prende, certo? Com o alfinetinho. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura em toda a volta, pezinho de máquina, a gente vai passar uma costura todinha aqui à volta, certo? Vamos lá então? Aqui a gente já fez a costura na volta toda, olha, o zíper tá presinho, tá tudo preso, ó, os bolsinhos. Então essa aqui é a parte de dentro da nossa carteirinha, certo? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela parte do tecido principal, da florzinha, né? E a gente vai colocar ela, tecido com tecido, né? Voltado para baixo, aqui na nossa carteira e vamos alfinetar. E vamos passar uma costura na volta, deixando um pedacinho pra gente desvirar, certo? A gente vai alfinetar aqui, né? Nem a gente fez aquela hora. Por que eu tô fazendo isso? Para que eu não precise depois colocar o viés, já que a nossa proposta é fazer uma carteira rápida, certo? Vamos lá então, costurar toda a volta e deixando um pedacinho para desvirar? Então, gente, aqui a carteirinha já tá praticamente pronta, ó, veja só. A gente já desvirou, olha aí que bacaninha, tá todinha. Agora aqui, olha, nessa parte que ficou o buraquinho, a gente dobrou, passou com o ferro pra vincar, né? E agora a gente vai passar uma costurinha bem na bordinha aqui, ó. Mas só que, gente, eu vou passar a costura assim, ó, daqui pra cá, certo? E pulo o zíper aqui, daqui pra cá, tá bom? Porque aqui ele já tá bem gordinho, pra não ter risco de quebrar a agulha da máquina, tá bom? Então, a gente vai passar a costurinha, tá bom? Pra dar o acabamento e fechar esse buraquinho que ficou. Vamos lá então? Então, aqui a gente já terminou, eu passei um zigue-zague, ó, toda a volta, eu dei uma puladinha no zíper, tá? Porque aqui tá bem grossinho, então é perigoso quebrar a agulha da máquina. Mas olha, já coloquei o velcro, que é tranquilo, só você passar um pouquinho de cola, cola universal. No outro vídeo eu falei da cola, né? Dá uma espiadinha lá no vídeo da bolsa, se você assistiu você já viu como é que coloca o velcro também, né? E aqui, ó, é só fechar e a carteirinha tá pronta, olha, pra combinar com a bolsinha. Da outra também tá aqui, olha, zíper, né? Também eu dei uma puladinha aqui na hora de costurar no zíper, porque tava bem gordinho. Coloquei aqui o velcro
E tá pronto, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa sugestão. E aí, gostaram da carteira? Eu achei ela bem facinha de fazer e é bem fofinha. Olha só, e você pode fazer ela para combinar com a bolsa do vídeo passado, lembra? A bolsa VaptVupt? Eu vou deixar o link aqui para você assistir, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um positivo. Se você tiver alguma dúvida, você deixa nos comentários. E é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau!